tentando fugir do chamado de Deus, como Jonas fugiu. A Bíblia fala que um homem chamado Jonas, que era um profeta, Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive pregar. Ele foi para a Espanha. A mesma palavra que Deus falou para Jonas, falou para Jeremias, falou: dispõe de você, esteja disposto agora para ir para o lugar que eu vou te mandar. Só que ele mandou para um destino, Jonas foi para o outro. Jeremias fez o contrário. Deus mandou ele para a casa do oleiro e ele foi para a casa do oleiro. Ele disse que ele desceu à casa do oleiro conforme Deus mandou, e ele disse que eis que estava entregue o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro não era um pregador. O oleiro não foi chamado para pregar a palavra de Deus. Mas por que Deus queria usar o oleiro para poder falar com ele? Porque Deus usa quem ele quer, no momento que ele quer, para poder falar com quem ele quer falar. Se a pessoa estiver disposta a ouvir, se a pessoa estiver sensível à voz do Espírito Santo, Deus vai falar com você em alguma situação lá fora, no seu trabalho, onde você estiver. Ele vai falar. Ele vai usar uma situação para poder falar comigo, com você. Você crê nisso? Crê que Deus usa até a pessoa se provar, você nem está esperando, como eu já contei aqui na igreja já. Uma coisa que aconteceu comigo alguns meses atrás, eu estava entregando panfleto de evangelização na rua, e de repente eu me deparei com um mendigo sentado na calçada. Eu falei: vou me aproximar desse homem, vou falar de Jesus para ele. Quando eu cheguei, eu comecei a conversar com ele começou a falar da palavra de Deus comigo. Então, ao invés de eu falar com ele sobre Jesus, foi ele que falou comigo. Deus usou aquele mendigo para falar comigo. E olha que eu tinha orado naquela semana e tinha pedido a Deus para usar o profeta para falar comigo. E quando ele falou, eu reconheci que eu nunca ouvi uma pessoa falar de Jesus como aquele mendigo falou naquela tarde. Eu nunca ouvi alguém falar de Jesus com tanta ousadia como eu ouvi ele falar. Quando ele falou para mim, eu voltei para casa, eu lembrei da oração que eu tinha feito até naquela semana. Oh, glória! Então, Deus ele está falando o tempo inteiro, ele está falando de diversas formas. Deus fala conosco aqui na igreja. E é muito bom e necessário que a gente veja, porque o tempo foi edificado para isso, para se juntar o povo de Deus. Porque desde a antiguidade foi assim. Sempre teve um lugar de oração, teve a tenda da congregação no tempo de Moisés, teve o tabernáculo, as sinagogas, o templo. Sempre houve um lugar de oração onde o povo que teme a Deus na terra se reúne para ouvir a palavra que ele tem para falar. E ele levanta o profeta no meio desse povo e fala com esse povo. Como hoje ele usa os pastores, ele usa os evangelistas, usa os missionários, usa os servos para falar com o povo. Aleluia. Naquele tempo ele estava usando Jeremias. E a palavra do Senhor diz que Jeremias foi e Deus também usou o oleiro para falar com o profeta. Glória a Deus. Aleluia. Para falar através da obra que ele estava fazendo. Olha o que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz que quando Jeremias chega, ele vê o oleiro trabalhando e ele fica observando. Até então ele não tinha ouvido a voz do Senhor, mas de repente acontece um fato. No versículo 4 diz que o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e a Bíblia diz que tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então até o momento Jeremias não tinha ouvido a voz do Senhor falar com ele, mas quando ele viu o vaso de barro que o oleiro estava fazendo estragar na mão dele, ele observou que o oleiro, como ele fez outro vaso do barro que tinha estragado, ele fez outro vaso conforme ele quis fazer. E naquele momento ele conseguiu ouvir a voz do Senhor falar com ele. Deus falou no coração dele. Aí o versículo 5 diz assim: então
7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensaram fazer. E nós podemos então aqui falar, individualmente, cada pessoa. Ele falou assim: se uma nação, se eu falar a respeito de uma nação de um reino para arrancar, derrubar e destruir, ou seja, a nação está pecando contra Deus. Por exemplo, a nação de Nínive. A nação de Nínive, aquele país tinha 120 mil pessoas. Aliás, aquela cidade de Nínive, que era uma capital, tinha 120 mil pessoas. E Deus, então, ele mandou o profeta Jonas lá para profetizar que ele ia destruir a cidade. Mas aquela cidade se converteu, aquele povo jejuou, aquele povo orou, buscou o Senhor, se humilhou na presença do Senhor, creu na profecia de Jonas, e por isso Deus então não destruiu. Mas houve lugares, houve época que Deus mandou anjos, mandou servos para poder pregar e falar, mas o povo não se arrependeu, como aconteceu com Sodoma, como aconteceu com Gomorra, e Deus então cumpriu o juízo dele contra aquela nação. A mesma coisa acontece com as pessoas, comigo, com você, com qualquer pessoa, entende? Nós estávamos caminhando para o inferno, irmãos. Nós estávamos nas mãos do diabo, mas aí alguém falou de Jesus para nós, e nós nos convertemos dos maus caminhos, e Deus então mudou o nosso cativeiro. Deus nos tirou do inferno das trevas e nos transportou para o reino da luz. Deus nos tirou do inferno e nos levou para a presença dele, ou nos trouxe para a presença dele. Aleluia.